O erro de quem cria podcast e não gera autoridade. Falar sobre erro é uma coisa complicada, eu não gosto, parece que eu tô fazendo aqui um vídeo só para você querer que eu elenque todos os erros, mas eu que estou nessa jornada há mais de 4 anos, é importante ressaltar, porque eles sempre se repetem. Então, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Tabata Santa Rosa. Se você não se inscreveu no meu canal, aproveita, já se inscreve e coloca pra mim aí nos comentários se você tem um podcast ou se você consome podcast, tá? Se você não tem um podcast pra chamar de seu, pelo menos coloque aí se você acompanha e qual que você acompanha. Vou adorar receber o seu comentário e também fazer algum tipo de ativação a partir de 20 comentários. Se tiver 20 comentários nesse vídeo, eu vou cortar o cabelo, vou raspar a cabeça, vou dar 3 pulinhos, eu não sei ainda, mas a gente define isso junto, tá bom? É uma alternativa de uma mulher desesperada que quer chamar a sua atenção. Mas peronomútil desesperada não, tá? É só mesmo para fazer você rir um pouquinho. Erros sobre podcast. Eu posso começar falando sobre o primeiro erro. Conversas sem direção. Primeira coisa, você recebe o seu convidado, você tá lá numa boa com ele, vira e fala, mas e aí? Me fala sobre você. Você, Gabriel, que é filmmaker, é editor de vídeo, você que é um moleque todo paquito, maravilhoso, me fale sobre você. Poxa, é a pior coisa que você pode fazer. Você começar algum programa para falar a respeito somente da vida. Quem que é o Gabriel ou quem que é o tiozinho lá da padaria do bairro para falar sobre ele? Ele só vai atingir os familiares dele, o bairro dele. Quando a gente fala de internet, a gente está falando de um alcance bem maior. As pessoas não vão querer saber direto, me conte sobre a sua vida. As pessoas querem primeiro que você dê aquela direção cirúrgica sobre uma dor ou um problema que resolve, ou onde você entende que a pessoa se destaca e pode ser notada a respeito do que ela faz. Então, conversas abertas demais, no estilo papo de boteco, é uma coisa que não performa mais. Performa para grandes canais que você chega lá e vira e fala, e aí, como é que foi o show no final de semana? Porque o cara é um comediante e ele vai falar a respeito, vai fazer algum gancho que vai fazer todo mundo rir e é natural para ele. Mas para nós aqui, meros humanos, não vai fazer conexão nenhuma. E essa falta de direção, às vezes pode soar mal para você como host, porque as pessoas vão entender que você não sabe muito a respeito de quem é o seu convidado. Então, fazer a sua lição de casa. Você sabe quem é o convidado? O que ele faz? Qual é o papel dele? Você olhou minuciosamente a rede social dele? Ele já fez outras participações em outro podcast? Você assistiu? Viu sobre muito bem o que ele desenrolou ou alguma situação que foi um fator assim emocionante, um ponto alto do podcast? Faça-se como interessado, tá? Pelo seu convidado. Mesmo às vezes você tendo um convidado que serviu ali para tapar o seu buraco de agenda, mas o mínimo que ele merece é o seu respeito. Então vale a pena você ser uma pessoa que quer criar um tipo de envolvimento, uma relação duradoura com o seu convidado. Falta de posicionamento do host. Tudo bem você ser host de um podcast, mas como é que você traz luz a isso? Você trabalha isso bem na sua rede social? Existem cortes que posicionam você como host, que traz credibilidade e mostra profissionalismo pelo seu podcast? Ou é um podcast assim, bem low profile, bem de boa, que você tem com os amigos e que não faz tanta diferença na sua vida? Você tira isso como uma brincadeira. Isso daí pode ser um fator para a pessoa não querer, às vezes, estar no seu podcast, porque vê que você não leva com tanta seriedade. Às vezes, para você conseguir pegar as frutas lá do alto da árvore, os famosos, os relevantes, eles vão fazer sim esta análise sobre o teu canal, sobre quem é você, para eles falarem se vem ou não. E uma coisa que nós do Acordo Podcast sempre fizemos muito bem foi este profissionalismo, porque quando a gente fazia o convite de grandes players, eles falavam
vou até você. Isso se dava por quê? Pela nossa periodicidade, pela organização do nosso canal, pela questão de visual existir harmonia, existir sempre a questão de mesmo tom colocado nas nossas thumbs, com a mesma fonte. É importante porque dessa forma as pessoas veem realmente que você tem um zelo, tem um cuidado a mais com o teu canal, com a tua imagem e por consequência com o seu convidado. Então vale a pena você ficar atento a isso. Deixa eu até aproveitar e falar para você que na descrição desse vídeo eu tenho o curso do Podcast Lab sobre gestão e credibilidade. Se você quer saber como a gente faz para conseguir ótimos convidados, como a gente faz a parte de convite, Media Kit, parte de apoiador, valores que a gente cobra, vale a pena você clicar aqui na descrição e ir direto para comprar esse curso que tá, Podcast Lab, rapidinho, tá? Porque você já percebeu que comigo o papo é direto e objetivo. Outro erro que você comete, não usar o podcast como ativo multicanal. A senhora acha que só pegar a gravação do seu episódio de podcast e jogar no YouTube tá tudo bem? Você vai precisar se preocupar, meu caro amigo, minha cara amiga. Podcast é uma bola de ferro no pé. Existe uma série de afazeres. Então, tem thumb para fazer, tem cortes para fazer. Como é que você vai fazer a derivação desses conteúdos, seja de erros de gravação, momento risada, de uma parte educacional ou de uma parte assim que vai criar autoridade para você ou para o seu convidado? Você precisa colocar isso nas redes, seja TikTok, seja Kawaii, seja LinkedIn, o próprio YouTube, Instagram, não importa. Mas quando a gente fala de multicanais, o podcast está aí para potencializar e ele performa de maneira distinta em cada rede. Então, às vezes, você não pode ter tanto alcance de um corte em uma rede, mas em outra ele atingir um público que vai chegar até você, que vai se inscrever no canal. E o importante é isso. Não é só depender do YouTube e colocar o vídeo lá e pronto. Fiz e acontecer. Vou receber milhares de leads. Não vai. Essa é a realidade. Então, você vai precisar demandar de tempo, equipe, atenção, conhecimento para conseguir ampliar os multicanais aí e fazer com que a sua voz ecoe por todas as redes. A autoridade se constrói na condução. Você às vezes pode ter sim profissionalismo e optar por um belo de um estúdio para alocar o seu podcast. Só que como é que você conduz? Será que você é bom comunicador assim como você acha? Você consegue passear por todos os assuntos? Você consegue falar de tudo e mais um pouco? Você precisa se capacitar, estudar, ler, entender sobre pessoas para poder fazer muito bem aquilo que você quer fazer, que é estar com pessoas, extrair o melhor delas e conduzir um assunto de uma forma muito leve. Isso é o primordial. E as pessoas vão entendendo, tá? Se você tem uma certa dificuldade ou não. Às vezes você não consegue ainda extrair o melhor do seu convidado. E é por quê? Porque às vezes você não está ainda no momento correto, mas você tem que se capacitar, se qualificar. Isso é muito importante. Peça para as pessoas que estão à sua volta falar a respeito de como você conduz. Se passa confiança, passa credibilidade, ou se você às vezes é palhaço demais, se você às vezes não consegue se expressar. E dê carta branca para essa pessoa ser extremamente sincera com você, porque às vezes ela quer sim te dar toques para você cada vez mais se superar e evoluir. E a gente está aqui para isso, viu? Evoluir. Hoje eu falo assim, mas sem sombra de dúvidas eu não era essa mesma pessoa. Mas eu me pus à prova, eu me permiti, eu passei por cima de qualquer medo, qualquer receio. E hoje eu sou capaz de conduzir entrevista com qualquer player, independente do tamanho dele. Essa confiança, ela chegou hoje, mas ela não veio pronta. Podcast ele já é a base de autoridade. Então, hoje, quando a gente fala sobre construção de autoridade, a gente fala para você dar palestras, você escrever um livro
e você ter um podcast. É determinada hoje a sua autoridade, colocada até mesmo como uma tríade, nessa construção que você tem que fazer. Só que quando a gente vira e fala sobre escolha de temas, gente, é a mesma coisa do que você escolher uma conta no Instagram para você seguir. Você vai seguir de acordo com como a pessoa se comunica. Se ela tem alguma habilidade que você não tem, você admira, ou se o modo que ela traz as coisas é tão leve que você vira e fala, nossa, vou ficar neste perfil. Podcast é a mesma coisa. Tem gente que gosta do Acordo Podcast e gente que não gosta. Quem não gosta não conhecia ainda, tá? Mas possivelmente tem. Só que a gente gosta de falar sobre negócios e sobre empreendedorismo porque a gente entende sobre todas as roubadas que você pode passar na questão de montar o seu negócio. E principalmente não sendo herdeiro, sabendo dos perrengues da vida real que você pode passar e numa vida a dois. Eu e meu marido sempre estivemos juntos na jornada de montar o próprio negócio. Então a gente trouxe isso do acordo, fizemos um acordo, não só um matrimonial, mas o acordo de montar uma empresa juntos, que é o podcast, que agora é o acordo oficialmente que você aí acompanha. Se você não acompanha, aproveita, já vai lá e se inscreve. É sobre isso. Tá tudo bem, pessoas gostarem do seu tom de voz, não gostarem. Nem todo mundo vai conseguir conectar com todo mundo e esse é o lado bom da rede social, porque se você não gostou de alguma coisa, você vai lá, dá um follow, deixa de seguir, tá tudo certo. Com relação a que você falou de ler currículo e pauta, temos pessoas que acham melhor realmente conduzir a entrevista totalmente pautada e às vezes o entrevistado, o convidado do podcast, ele até já sabe quais são as perguntas que serão feitas. Eu particularmente não gosto, nós do Acordo não adotamos isso, porque eu acredito que perde o fator uau, o fator relacionamento, o fator da gente conseguir entender e às vezes extrair uma particularidade daquela pessoa, porque a gente se coloca no papel de consultivo. A gente se coloca, a gente fala que faz consultoria grátis e muitas vezes faz mesmo, mas é essa grande sacada e a naturalidade do Acordo Podcast com que só fez o nosso crescimento, o nosso sucesso. Você que tá aí, coloca pra mim nos comentários qual é o podcast que você normalmente mais assiste e gosta. Eu vou adorar saber e comentar ali com você, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.